Na aula passada, a gente começou a ver carga elétrica, certo? A gente conversou um pouco sobre carga elétrica, fizemos aquele exercicinho, viu coisas bem facinho, né? Basicamente, a gente viu que a carga elétrica é quantizada, né? Ou seja, ela é múltiplo de um valor comum, né? Todos os valores de carga são múltiplos de um valor que é a carga elementar, que é o Ezinho, né? A carga de um elétron ou de um próton, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E aí, galera, vem toda uma parte aí no conteúdo que eu vou pular por enquanto e volto assim que der tempo, que é a parte da força elétrica, o campo elétrico, que a gente chama de eletrostática, né, que seriam as cargas paradas. E aí eu vou pular direto para a parte da eletrodinâmica, que seria a corrente elétrica, circuito, resistor, que é o que chove aí na primeira fase, beleza? Sempre vem caindo nas primeiras fases, eu acho que é o mais importante para a gente. Então, vamos lá, compartilhar minha tela. Preparei aqui um slidezinho para a gente. E vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre corrente elétrica, beleza? Então, corrente elétrica é o fluxo ordenado, essa palavra faz total diferença, é o fluxo ordenado de partículas carregadas, beleza? Como assim um fluxo ordenado? Então, ó, vocês estão vendo aqui, né? Ó, é como se eu tivesse a bateria e aí todos os elétrons vão fazer o mesmo caminho, vão para o mesmo caminho, né? Para o mesmo lugar. Então, o que, que a gente vai pensar é o seguinte: quando a gente tem um fio, seja ele de cobre, do que for, um sólido em geral, ali nesse sólido eles estão fazendo ligações químicas, certo? E alguns elétrons eles estão correndo de um átomo para o outro. Então, tá pulando de um átomo para o outro. Um vai para a direita, um vai para a esquerda, aí um volta para cá, um volta para lá. Na média, a gente não vê uma mudança, né? Porque são tantos elétrons, são tantos átomos ali no meio, né, num pedacinho de fio, que a gente não percebe essa diferença. Os elétrons estão sempre um pulando para cá, um pulando para lá, que eles são compartilhados, né? Quando eu falo em corrente elétrica, eu vou pegar esses elétrons e vou ordenar eles, eu vou fazer que todos eles corram na mesma direção. Beleza, e como que eu faço isso? Para fazer isso, eu vou ter uma diferença de potencial. Eu vou usar uma fonte de energia elétrica. Então, ó, vamos lá. Para que o material seja condutor de eletricidade, é necessário que ele possua portadores livres de carga elétrica, ou seja, elétrons, íons positivos ou íons negativos, que esses portadores tenham mobilidade, ou seja, que eles não estejam presos, né? Então, eu tinha comentado um pouquinho disso na aula passada, né? Em geral, os condutores vão ser os metais, ou íons, né? Soluções aquosas, ou em outras soluções, beleza? Soluções iônicas. Lembrando, íons, galera, é quando você tem carga, né? Então, por exemplo, H+, Cl-, beleza? PO4, 2-, é isso? Talvez eu esteja enganado agora. Química não faz tempo, que não é mais meu forte. Beleza? Mas então, em geral, são soluções iônicas, né, com íons livres, ou então metais, beleza? Átomos grandes, né? Lembra lá que o raio grande também tem facilidade em ser um condutor. Só comentando, galera, existem mais algumas classificações além de condutor e não condutor, beleza? Nenhum material vai ser 100% não condutor. Se a descarga elétrica for muito forte, se essa diferença de energia for muito forte, ela pode fazer com que o material acabe conduzindo. Então, por exemplo, o ar é um isolante elétrico, o ar não conduz geralmente cargas elétricas. Porém, quando a gente tem uma descarga elétrica aí do raio, na tempestade, né, ele vai ionizar aí as moléculas do ar, ou seja, é tão forte tanta energia que ele vai arrancar elétrons dessas moléculas e aí vai meio que conduzir por elas, vai conseguir passar elétrons através das moléculas que eram inicialmente não condutoras, né? Existe também os semicondutores. Semicondutores tá no meio termo ali, ele tem propriedades de condutor e de não condutor.
E aí o que a gente vai fazer, normalmente com semicondutores, é dopar eles. A gente vai colocar impurezas no meio desses condutores para que eles funcionem como a gente quer, beleza? Horas conduzindo, horas não conduzindo. E tem também os supercondutores. Isso aí é um assunto mais recente aí na física. Os supercondutores são materiais que conduzem muito bem e não apresentam nenhuma resistência à passagem desses elétrons, à passagem da corrente elétrica, beleza? Então, lembrando, corrente elétrica nada mais é do que o fluxo ordenado de elétrons, beleza? Então, a presença da tensão elétrica, né, numa diferença de potencial, beleza, DDP, faz com que o movimento ocorra em uma direção e em sentido preferencial. Então, aqui, ó, o pedaço de fio não ligado a uma bateria, cada elétron se movendo para um sentido. Eu ligo na bateria, eles se movem todos no mesmo sentido. Professor, todos no mesmo sentido? Galera, isso não é bem assim. Para o vestibular, a gente vai aceitar que a corrente, o movimento ordenado dos elétrons, eles movem todos no mesmo sentido. Ok. Na prática, quem fez técnico, quem vai fazer um curso aí mais voltado à elétrica, vocês vão ver um negocinho que chama corrente de deriva. Existem alguns elétrons que vão estar aqui no movimento meio louco, digamos assim, beleza? E vão estar voltando ao invés de estar indo. Porém, eles são poucos, né? Então, ele acaba não fazendo tanta diferença no resultado final, beleza? Por isso que é uma coisa que vocês não precisam estudar, por exemplo, para o vestibular. Então, galera, vamos lá. Vou fazer uma analogia aqui, deixando muito claro, muito claro que essa analogia, ela não é real. Eu vou falar isso para vocês entenderem, mas eu já vou também, em seguida, falar as limitações dessa analogia, beleza? Então, o que a gente vai pensar aqui, ó? O que eu quero que vocês pensem? Não, peraí, deixa eu pegar a minha canetinha aqui. O que eu quero que vocês pensem? Imagina que eu tenho duas caixas d'água, beleza? Uma caixa d'água aqui, com pouca água, e uma caixa d'água aqui, com muita água, né? Quem já estudou comigo aí ano passado já cansou dessa analogia, né? Já viu ela aí, já tá de saco cheio, mas é isso aí. Então aqui tem um pouco menos de água, beleza? E aqui minha caixa d'água tá com muita água, tá bem cheia de água. Se eu pegar essas duas caixas d'água, né, e ligar um cano entre elas, primeiro assim, vão entender, né, por que eu falo uma diferença de potencial. O que é o potencial elétrico, né? Imagina que eu vou, sei lá, fazer alguma coisa com essa água para virar energia. Por exemplo, rodar um moinho, uma roda d'água aí, beleza? Então, vou usar a energia mecânica dessa água para rodar um moinho e produzir energia elétrica, energia mecânica, energia que você pretender, beleza? Então, vocês concordam comigo que a caixa d'água da direita, né, essa caixa d'água mais cheia, ela tem um potencial de produzir mais energia que a caixa d'água da esquerda, certo? Ela tem mais água, ela tem uma altura maior aqui, né, energia potencial gravitacional maior. Beleza. Agora eu vou vir aqui na minha caixa d'água e vou ligar um cano aqui, ó. Vou ligar um cano de uma caixa d'água para outra. O que vai acontecer com a minha água? Vamos ver se vocês são bons. O que vai acontecer com a água? Liguei aqui um cano de uma caixa d'água para outra. O que acontece com a água? Será que meu celular travou? Eu não mostrou o comentário. Vai para outra caixa. Boa, isso. Vai da caixa da direita para a esquerda, né? Vai da caixa que tem mais água para a caixa que tem menos água. Muito bem. O Google Meet do meu celular atualizou e está bem estranho. Não consigo ver a tela e as mensagens ao mesmo tempo. Mas perfeito, é isso que vocês falaram. A água vai sair dali onde tem mais, né? E vai vir para o lado de cá até aí, né? Ela estabilizar mais ou menos metade para cada lado, certo? Até que não haja mais o quê? Uma diferença de potencial, beleza? Até que o meu potencial aqui, ó, fique igual dos dois lados, beleza?
Então, vocês podem pensar a corrente elétrica parecido com essa analogia. Por que parecido, galera? Porque não tem nada a ver corrente elétrica com água. Absolutamente nada a ver, beleza? A corrente elétrica é o movimento dos elétrons, né? Então, é o elétron pulando de átomo por átomo até chegar do outro lado. Não é um fluido escorrendo como a água, beleza? Mas vocês podem pensar nessa ideia aqui, ó. Um tem um potencial maior, o outro tem um potencial menor. Na hora que eu ponho um condutor, né, um fio condutor aqui no meio, ó, eu faço o quê? Eu ligo isso aí e ordeno esse fluxo, né? Eu faço ter uma corrente, digamos assim, só que aqui é uma corrente de água, né? Uma corrente aqui entre eles, beleza? E aí essa corrente tem um sentido, né? Ela tá ordenada, beleza? Tranquilo, galera? Com alguma dúvida ou deu para entender bem o que é corrente elétrica? Vocês entenderam? É o fluxo de elétrons, né? São os elétrons pulando aí de um lado para o outro. Vocês sabem muito bem o que é fluxo, né? Imagina um monte de elétron de CG aí instalando escapamento. É tipo isso. Então, beleza. Aí, a corrente elétrica tem essa paradinha aqui do sentido convencional e sentido real. Primeiro, corrente elétrica é um vetor, professor? Corrente elétrica tem intensidade, direção e sentido? Não, não tem. Corrente elétrica é uma grandeza escalar, ela é simplesmente um valor, beleza? Esse sentido que a gente vai falar, ele faz sentido quando a gente pensa, por exemplo, na velocidade dos elétrons, beleza? Na velocidade média dos elétrons. Mas aí a gente acabou levando esse sentido para o lado da corrente, mas a corrente ela é um escalar, beleza? Depois eu vou deixar um linkzinho para vocês que está discutindo melhor isso, um professor lá da Universidade do Rio Grande do Sul, que eu gosto bastante. Então, o que aconteceu aqui, né? Por que eu tenho um sentido que é o real e um sentido que é o convencional? Vamos lá, vou deixar vocês pensarem. Qual vocês acham que é o sentido da corrente elétrica? Vocês acham que ela sai do negativo para o positivo ou do positivo para o negativo? Pensa na caixa d'água. Pensa no exemplo da caixa d'água, né? Ó, a corrente elétrica é um fluxo de elétrons. Então faz sentido que ela saia da onde tem mais elétrons ou da onde tem menos elétrons? Do positivo para o negativo, a Júlia falou. Toma cuidado. Que o negativo é onde eu tenho mais cargas elétricas. E o positivo é onde eu tenho mais cargas negativas. E o positivo é onde eu tenho menos cargas negativas. Eu tenho mais cargas positivas. Beleza? Então, se eu vou mandar elétron, faz sentido que eu saia de onde tem mais ou de onde tem menos? Faz sentido que eu saia do menos para o mais, certo? Que eu vá da onde tem mais elétrons para onde tem menos elétrons, beleza? Então, deixa eu dar uma rabiscada aqui para vocês. Então, aqui, ó. Aqui tá o mais, né, ó. Aqui tá o menos, beleza? Então, o sentido real, ó, é sair do menos e ir para o mais, beleza? Aí, esse sentido convencional, professor, por que a gente tem um sentido convencional, né? Qual é a ideia disso daí? Quem começou a brincar com as correntes elétricas, né? Não só ele, uma galera começou a estudar aí basicamente na mesma época, mas um cara que é famoso é um cientista norte-americano chamado Benjamin Franklin. E ele, mesmo sem definir o que é corrente elétrica, sem ter estudado, embasado esse conhecimento, definido palavras, né, para esse conhecimento, ele imaginava que, seja lá o que for isso daí, sai do positivo e vai para o negativo, né? Mas como que ele definiu, então, positivo e negativo se ele não sabia para onde ia? Aí você volta um pouquinho lá na química, né? Quando faz a pilha, vocês já estudaram isso, lá no Volta. Tem o catodo e o anodo, né? Então ele já sabe qual que é positivo e qual é negativo. O que ele fez aqui foi simplesmente falar qual é o sentido.
E, galera, faz sentido pensar historicamente. Você pensar que tudo vai do positivo para o negativo, igual a Júlia falou ali, ó, é o primeiro palpite que todo mundo dá, é do positivo para o negativo. Quando começou a estudar, que descobriram que tem um elétron, que descobriram que tem a carga elétrica, que descobriram que o que move é o elétron, não é a carga positiva, né? Então faz sentido o contrário, né? Que é o sentido real. Porém, ficou aí esse sentido convencional, beleza? Então, convencionalmente, a corrente vai do positivo para o negativo. Realmente, ela vai do negativo para o positivo, beleza? Ah, tá certo. Qual que tá certo? Qual que tá errado? Nenhum tá certo, nenhum tá errado, galera. Ou os dois estão certos, né? Melhor dizendo. Depende do jeito que você entende e encara a corrente elétrica, beleza? Tem gente que define aí o sentido convencional como falando que é um movimento das lacunas, né? Das cargas positivas, digamos assim. Mas vamos deixar isso para uma outra hora. Então, ó, a diferença de potencial. Para que uma corrente flua em um condutor, é preciso se estabelecer uma diferença de potencial em seus extremos. O dispositivo que cria essa diferença de potencial se chama gerador, que é uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente. Um gerador é um dispositivo que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. No caso, a gente vai usar sempre uma fonte de tensão, beleza? Para o vestibular. Vocês conseguem me dar um exemplo de um dispositivo que possa ser um gerador, né? Um dispositivo que transforme algum tipo de energia em energia elétrica? Vamos ver se vocês entenderam aí. A bateria, muito bem, bateria. O que mais? Tem mais algum? Algum aparelho que transforma aí qualquer tipo de energia? A pilha, muito bem. A bateria ela acaba sendo uma variação da pilha, mas é ok. Né? Transforma energia química em energia elétrica, muito bem. Beleza, placa fotovoltaica, né, que transforma a energia. Olha, vocês mandaram um monte de mensagem que eu não vi do positivo para negativo, negativo positivo. Isso, o negativo tem mais carga negativa. Então, pilha, bateria, placa da célula fotovoltaica, beleza? Uma que a gente usa muito, galera, é a rede elétrica, né? Isso acaba ficando por baixo dos panos, né? Você põe o carregador, o notebook, aí o que você precisar na tomada, usa ali, né? E não pensa como que vem essa energia, não pensa da onde que é convertida essa energia. Se a gente parar para pensar, essa energia que vem da nossa tomada, ela teve também uma conversão por trás, beleza? Ela veio aí, né? A maioria daqui do Brasil vem via hidrelétrica ou termoelétrica, então é uma conversão de energia aí, no caso, seja ela da hidrelétrica, uma conversão de energia mecânica, né, da água em energia elétrica, a termoelétrica, uma conversão de energia química aí também, né? Ou a queima do carvão seria uma energia química. Beleza? A Júlia falou lâmpada. A lâmpada não. A lâmpada ela faz exatamente o contrário. A lâmpada ela transforma energia elétrica em energia luminosa. Beleza? Ela gasta energia elétrica. Uma fonte de tensão ela vai gerar energia elétrica. Beleza? Então, no caso aí, quando a gente pensar na tomada, galera, não precisa pensar em tudo que tem por trás, beleza? A gente pode considerar a tomada aí como uma fonte de energia, só que a gente não vai chamar ela de tomada, a gente chama ela de rede elétrica, beleza? Rede elétrica já inclui desde a transformação de energia até o transporte, a distribuição e até chegar aí na gente, beleza? Pela nossa tomadinha. Então vamos lá, ó. Intensidade da corrente elétrica. A intensidade, né, a corrente elétrica, ela é definida como sendo o seguinte: a quantidade de carga que atravessa a seção transversal de um fio por unidade de tempo. Beleza? Então, o que acontece aí, né? O que é uma seção transversal de um fio? Uma secção é um corte, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, pum, cortou assim. Mas eu podia cortar de outro jeito. Isso aí não muda a definição, beleza? Eu podia fazer um corte aqui, ó, num plano mais assim, ó. Isso aqui daria na mesma, beleza? Ó, estaria aqui o meu fio, né? A parte do meio aí dele. Poderia cortar assim, qualquer jeito que você cortar aí,
isso seria um corte transversal, beleza? Uma seção. Então, é a quantidade de carga, beleza, desculpa, que atravessa a seção. E quando a gente fala quantidade de carga, aqui é a hora que a gente exclui os elétrons que estão voltando. Exclui não, né? Porque eles vai ser subtraído do que está indo para frente, beleza? Eles são menos, mas eles são subtraídos. Então a corrente, ó, vai ser a carga dividido pelo tempo, beleza? Carga em coulomb, tempo em segundos, a corrente em ampere, ou então em coulomb por segundo, seria a mesma coisa. Mas em homenagem ao cientista Ampere, a gente pode usar a letrinha A para representar essa unidade, beleza? Coulomb por segundo é ampere. E aí lembra lá, ó, que a carga ela pode ser o número de portadores, né, de elétrons ou de prótons vezes a carga elementar, beleza? Carguinha elementar que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, se você misturar essas duas fórmulas aqui, ó, dá para falar que a corrente é o número de portadores que atravessa a seção transversal aqui do fio, vezes a carga de cada portador, beleza? De cada elétron, dividido pelo tempo que eu fiquei observando aí, o tempo que demorou para passar esse número de portadores, beleza? Tranquilo? Então vamos seguir. Aí, ó, a intensidade da corrente elétrica é definida como sendo a quantidade de carga que atravessa uma seção transversal reta do condutor por unidade de tempo, beleza? Então, simplificando aí, né, é a variação de carga dividido pela variação do tempo, beleza? Isso é a minha corrente elétrica. Sim, eu acho o módulo da corrente elétrica. No sistema internacional, a unidade de corrente elétrica é o coulomb por segundo, que recebe a denominação de ampere, sendo simbolizada por um A. Se eu tiver um gráfico aí, galera, de corrente por tempo, né, ó, a área desse gráfico vai ser igual à carga, beleza? Ah, como que eu sei disso, né, professor? Sempre que tem gráfico, galera, ó, corrente não é carga por tempo? Então, se eu passar o tempo para lá, né, ó, posso falar que a minha carga vai ser a corrente vezes o tempo, beleza? Então, sempre que você acha essa relação aqui, ó, um vezes o outro, né, ó, então corrente vezes tempo, a área disso daqui, ó, vai ser numericamente igual à carga, beleza? A área do gráfico numericamente igual à carga. Tranquilo? Então, por exemplo, isso aqui é bem usado ó, em caso que a corrente não é constante, tá vendo? Ó? A corrente está aumentando o valor dela com o tempo. Ó. Se você pegar ela aqui num tempo inicial, ela vai ser diferente aqui do que esse tempo final, beleza? Então, quando a minha corrente é variável, eu sempre vou resolver utilizando isso aqui, beleza? Sempre utilizando a área do gráfico, né? Assim como a força, quando não é variável, ele perde o trabalho, você vai resolver utilizando a área do gráfico também. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Então, seguindo mais um pouquinho aí, ó. Quando a corrente é constante no tempo, ela se chama de corrente contínua, CC. Geradores como pilhas, pilhas, baterias fornecem corrente contínua ao circuito. Quando a corrente varia periodicamente, né, com o tempo, do mesmo jeito com um intervalo de tempo, em intensidade e sentido, é chamado de corrente alternada, ou CA, ou AC em inglês. Por exemplo, as correntes utilizadas em residência. Então, se você olhar, por exemplo, sua lâmpada, né, se você olhar ela com mais atenção, ou então pôr ela em câmera lenta, você vai perceber que sua lâmpada está piscando. Ela pisca 60 vezes por segundo, ou seja, ela tem uma frequência de alimentação. Lembra quando a gente estudou onda, né? Ó, a frequência que ela faz esse ciclo aqui, ó, de subir e depois descer, é 60 vezes por segundo, beleza? 60 Hz, beleza? Para o vestibular, vocês vão precisar saber apenas da corrente contínua, galera. Não precisa se preocupar com corrente alternada.
Corrente contínua, ela vai manter o seu valor aí ao longo do tempo. Corrente alternada, ela vai ficar variando, né? Por isso que você vai medir sua tomada, tem horas que ela dá positivo, tem horas que ela vai dar negativa, ela vai ficar sempre alternando, por isso que eu acho uma corrente alternada. E agora aqui, ó, a gente vai falar dos equipamentos de proteção, beleza? Ou seja, equipamentos que desarmam, abrem o circuito quando a corrente que passa por eles é maior que a corrente especificada pelo fabricante. Então eu tenho basicamente dois tipos de equipamentos de proteção. Um que é mais utilizado aqui com corrente contínua, beleza? Alguém sabe o nome desse carinha aqui, ó? Esses aqui acho que é os mais famosos, né? Ó, esse aqui tem em todo lugar e esse aqui, ó. Ah, esses aqui também é tudo igual, na verdade, ó. Só esses aqui que é meio diferenciado. Vocês sabem o nome disso daqui? Alguém? Alguém arrisca? Quem manda bala aí? Nunca nem viu? Poxa vida. Isso aqui, ó. Todo carro tem um monte desse daqui, ó. E esses aqui, ó, tem tudo quanto é lugar aí de sua casa. Tem tudo aparelho eletrônico tem isso aqui, ó. Tem no micro-ondas, no notebook, no estabilizador, no telefone, celular acho que não, mas telefone normal tem. Todo equipamento eletrônico vai ter um fusível, beleza? O nome disso é fusível. Não é fuzil, hein? Fuzil é aquilo que o Bolsonaro tem tesão. Fusível. Fusível, beleza? É lógico que quem fez elétrica aí, quem tá no meio que trabalha com isso, mais acostumado com a galera peãozão, né, que vai comprar isso numa loja, se você chegar lá e falar, viu, fulano, quero comprar um fusível aí, beleza, o cara entendeu que é um fusível, vai te vender um fusível, você não vai ter problema. Mas o nome correto é fusível. Para que serve um fusível? Que é ele aí? Olha, é um vidrinho, beleza? Aqui ele é de metal, né, para dar contato. Aqui também metal para dar contato. E aqui dentro, galera, passa um fiozinho bem fininho, beleza? Por quê? Porque esse fio fininho, ele é projetado para aguentar uma certa corrente. Então, sei lá, imagina que esse fusível aqui, ele aguenta uma corrente de 1 ampere. Tô exagerando, 1 ampere é um valor bem alto, viu, galera? E aí você começa a usar várias coisas. Por algum motivo, tem uma sobrecarga de energia na sua casa e passa aí, em vez de 1 ampere, 2 amperes. O que vai acontecer com o meu fusível? Quando passar 2 amperes aqui, ao invés de 1 ampere só, o meu fusível vai desarmar, ou seja, ele vai realmente quebrar aqui, ó, beleza? Ele vai realmente quebrar aqui no meio, ó, esse fiozinho, né? Ele esquenta, esse fiozinho derrete, rompe, beleza? E aí a energia não vai mais conseguir passar de um lado para o outro. E aí, né, professor, o que isso mudou? O que isso mudou é que você tinha aqui equipamentos na sua casa, né, ou no caso aí, vamos pensar no micro-ondas, você não passou essa sobrecarga de energia para o restante do micro-ondas. Então, as outras peças do seu micro-ondas provavelmente estão inteiras, intactas, beleza? Por isso que ele é um equipamento de proteção. Ele protege seus equipamentos. E esse cara aqui grandão, vocês sabem o nome? Ó, o Brian manjou aí. Demorou para chegar a mensagem aqui para mim. Fusível. Já vi, mas não manjo. Esse é famoso. Todo carro, galera, ele tem uma caixa de fusível embaixo do volante ali, normalmente do lado esquerdo, que tem um monte desses carinha aqui, ó. É um fusível pro som, um pro farol, às vezes um para cada farol, um para lanterna. Cada coisa tem um fusível lá. Você arrancar eles fora, você zoa toda a parte elétrica do carro. E esse aqui, ó, como que chama esse aqui? Esse aqui vocês já viram, né? Esse aqui, ó, é para ter em algum lugar aí da casa de vocês uma caixa cheia deles. Normalmente atrás de alguma porta, assim, mais escondidinho. Se não tiver, galera, é preocupante. Se não tiver isso aí, é bom a gente estar vendo direito. Talvez refazer a fiação de casa aí. Isso, disjuntor. Eu lembro quando pegou fogo o seu, fiquei com muita dó. O disjuntor aí, ó, tá vendo? Aprendeu o nome do bicho, né, ó.
disjuntor. Qual que é a ideia? Ele é igualzinho o fusível, entre aspas, só que ele vai funcionar com corrente alternada, beleza? Então, o fusível, corrente contínua, o disjuntor funciona com corrente alternada. Só que em vez dele cortar o fio aqui igual o fusível e não deixar a corrente passar, ele tem esse botãozinho aqui, ó, que sei lá, você põe ele para cima, né? Vamos falar que ele está aqui para cima. Quando passa uma corrente maior do que ele aguenta, ele desarma, ele vem e cai aqui para baixo, beleza? Aí você faz o quê, né? Aí você vem aqui e arma ele de novo, põe ele para cima, beleza? O que é o certo, galera? Se caiu, é porque teve uma sobrecarga de corrente. Então, pode ser duas coisas. Ou você pode ter dimensionado errado, né? Tipo assim, passa uma corrente maior, você comprou um disjuntor de uma amperagem menor, então toda hora vai ficar caindo, ou teve de fato uma sobrecarga de corrente. Por exemplo, é uma que acontece muito aqui com todas as famílias que eu conheço, né? Alguém está usando chuveiro, outra pessoa está usando outro chuveiro, aí alguém liga o micro-ondas, aí vai alguém lá e liga a furadeira ao mesmo tempo, né? Ou a geladeira dá aquela ligada mais brusca, e aí cai a energia da casa inteira, né? Aí, normalmente, alguém vai lá nessa caixa lá, atrás da porta, né? Desliga tudo, e liga de novo, Aí você liga lá, tá funcionando de novo, beleza. Aí você toma seu banho quentinho, né? Acaba de tomar seu banho tranquilamente. Isso é um problema gravíssimo no Brasil, galera. Hoje em dia é mais tranquilo. Hoje em dia existem leis, né, que você não pode puxar a fiação da sua casa, você precisa de um projeto elétrico, você precisa que um engenheiro, né, alguém que tem um CREA, vai lá e faça um projeto para você, dimensione esses disjuntores, ou seja, fale quanta corrente vai passar ali para você pôr, para que você também compre o fio certo, né, um fio que aguenta essa corrente, não um fio que vai esquentar demais, um fio muito fino, beleza? Mas antigamente, galera, né? Antigamente e hoje em dia também, a gente sabe muito bem que a situação das moradias do Brasil, infelizmente, não é todo mundo que tem uma moradia de qualidade, né? Então, pô, você tá numa casa lá, num barraquinho, você mesmo vai lá, puxa energia e tal, só precisa fazer um gato ali para pôr uma energia para carregar o celular, ligar uma luz e tudo mais. Você não estudou, você não vai saber que você tem que pôr um disjuntor, que você tem que comprar um fio mais grosso, mais fino. Liga lá, o que acontece, galera? Essa corrente vai subindo, né? Ela vai aumentando, você vai ligando o equipamento, cada equipamento que você liga puxa corrente. Então, aqueles negócios que a galera faz, põe um Benjamin, põe um Benjamin, põe um Benjamin, aí liga um monte de coisa numa tomada, aquilo lá é cheque ouro para cair o disjuntor. Por quê? Porque toda essa corrente que está sendo puxada vai passar pelaquela tomada, pelaquela fiação. E isso vai esquentar. Se você não tem esse disjuntor para desarmar, para cortar essa corrente, o que vai acontecer? Vai esquentando, a gente vai ver na próxima aula, né? Isso pelo efeito Joule, resistência, beleza? Vai esquentando, e aí já era, galera. Uma hora isso daí começa a pegar fogo, porque o plástico em volta do fio normalmente é inflamável. E as casas no Brasil tem muita coisa inflamável. Sempre tem telhado de madeira, às vezes tem espuma no telhado, perto dos fios, beleza? O conduíte também. Existe conduíte anti-chamas, mas a maioria também é inflamável. Então, o risco de incêndio é alto em casos que não fazem um projeto elétrico bem projetado, beleza? No Brasil, a gente tem diversos casos aí de acidentes domésticos, né, que a gente fala que isso aconteceu. Ainda bem que no caso da Yandra aí ninguém se machucou, né? Mas é algo a se tomar cuidado, galera. Sempre tá verificando aí. Já fica a dica aí para vocês. Ano que vem vai mudar de casa, né? Alguns vão passar em faculdade longe, vai morar em república, vai morar em moradia e tudo mais. Isso é sempre bom tá dando uma olhada no disjuntor da casa. Vê lá, abre a caixinha do disjuntor, vê como que tá, né? Às vezes você abre e não tem disjuntor, opa, né? Perigo aí. Vamos ver se não vale a pena pagar um eletricista para fazer esse trabalho. Algo do tipo, beleza? Então vai, enrolei demais aqui, vou seguir viagem aí. Agora a gente vai pro exercício. Ó, 5 minutos para vocês fazerem.
Em uma seção transversal de um fio condutor, passa uma corrente de 10 coulombs a cada 2 segundos. Qual é a intensidade de corrente nesse fio? Não precisa de 5 minutos, não. 3 minutos vocês fazem isso aí e faz bem ainda. Ah, já, todo mundo? 5 amperes. Só um detalhe, galera, sendo rigorosamente chato, para vocês isso não vai fazer muita diferença, porque principalmente primeira fase, né, alternativa, o A de ampere é maiúsculo, beleza? A é nome, ampere é nome, então o A é maiúsculo. Tudo que é nome é sempre letra maiúscula. O N de Newton, J de Joule, o W de watts, beleza? Tudo isso é letra maiúscula. O C do Coulomb. Agora, por exemplo, o S do segundo, o M do metro, o K do quilograma, o M do milli aqui, ó. Aí isso tudo é minúsculo, beleza? Porque isso aí não é nome próprio. Mas é legal saber, né? É interessante saber, mas para vocês só na segunda fase que vai ser importante, né? Para quem for fazer matérias de física. Então, justamente, ó, eu quero a corrente elétrica, né? O que ele me deu? Ele me deu que a carga é 10 coulombs e me deu que o tempo é 2 segundos. Ah, então a corrente, né, é a variação da carga lá dividido pelo tempo que eu fiquei olhando. Ou seja, 10 dividido por 2. Metade de 10, né? Famoso 5 amperes. Belezinha, esse aqui eu acho que não tem dúvida, né? Mas esse é um tipo de exercício, galera, que só cai aí na bondade nossa aqui mesmo, assim, ó. No vestibular jamais vai dar um número tão bonitinho, tão simples para vocês fazerem a conta, beleza? Vou mostrar um outro aqui um pouquinho mais realista. Mas, galera, sem assustar, é a mesma coisa, ó. Vocês vão ver, faz do mesmo jeito, anota os dados, põe aí, bate que vai dar certo, beleza? Ó, uma corrente elétrica de intensidade 11,2 microamperes percorre um condutor metálico. A carga elementar é E igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. O tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma seção transversal desse condutor por segundo são. Então agora ele está me dando a corrente e ele quer saber qual é o número de partículas que atravessam a seção e que partícula que é essa, né? Qual é essa partícula? E aí, que partícula é essa? Vamos lá, essa é a parte mais fácil da pergunta, né? Micro é 10 elevado a menos 6, isso mesmo, Mário. Então aqui, ó, essa corrente, né, ó. Essa corrente aqui, né, ó. I é 11,2 vezes 10 elevado a menos 6 amperes. Muito bem. Então, tem que lembrar duas fórmulas, né? Ó, que a corrente é a carga pelo tempo e que a carga é o número de portadores vezes a carguinha elementar. Beleza? Carguinha elementar ele já deu pra gente, né? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Coulombs, beleza? Lembra que eu falei? Vocês não vão saber desse valor, ele sempre vai dar. Mas vocês vão decorar ele sem querer. Você vai fazendo exercício, ele fica na sua cabeça. E quando vocês lembrarem desse valor, galera, lembra lá do experimento de Millikan, daquela maravilha que a gente falou na aula passada. Que é muito bonitinho. A E faz um tempinho que eu não faço essa questão, mas eu acho que a E sim. É para ser a E mesmo.
Vezes 10 a menos elevado a 13. Faz sentido. Quer mais um minutinho aí, pessoal? Para fazer ela? Estão conseguindo? Como que tá? Senão eu faço. Acho que eu vou fazer ela, então. Beleza? Ó, então vamos lá, né? O que eu tenho e o que me falta. Tá. Uma coisa importante que eu não sei se todo mundo percebeu é isso aqui, ó. Ele pergunta, né, ó, o tipo e o número de partículas carregadas que atravessam a ação transversal desse condutor por segundo. Por segundo, por um segundo, beleza? Então esse ΔT, ó, é um segundo, beleza? Vamos lá, qual é o tipo de partícula que vai atravessar esse condutor? São prótons, são íons de metal, são prótons ou são elétrons? Qual é o tipo de partícula que atravessa o condutor? A Mari tinha falado, são elétrons, né? Lembra lá, prótons é reações nucleares, íons de metal, não também, né, galera? São elétrons que carregam essa carga. Então a gente já fica aí só com D e E, galera. Pensem nisso sempre. Primeira fase de física, dá uma olhada nas alternativas e tira o que dá para tirar, velho. Ó, tinha 20% de chance de acertar, agora a gente tem 50% de chance de acertar. Já é um aumento significativo aí no unido T, né? Então vamos lá, ó. Eu sei que a corrente é igual. Vou trocar já a carga por N vezes Z, dividido aqui pelo ΔT, né? Ou seja, o que eu quero é o N, certo? Eu quero saber qual é o número de portadores aqui, ó. Quero achar o N. Então, vou deixar o N sozinho para achar ele. Passo o ΔT para o outro lado, vai multiplicando, o E vem para o outro lado dividindo. Então, N é igual a I vezes ΔT dividido por E, beleza? ΔT vale 1, galera. Multiplicar por 1 não muda nada, né? Ó, vai fazer diferença nenhuma. Então, deixa um 1 aí. Então, isso aqui vai ser a corrente, né? Ó, que é 11,2 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Beleza? Então, vamos lá, vamos fazer isso aí, né? 112 dividido por 16. Ah, professor, mas não era 11,2 dividido por 1,6? Era, né? Ó, mas como eu tenho uma casa só antes da vírgula aqui, ó, eu vou tirar dos dois, beleza? Como se eu estivesse multiplicando os dois por 10. Eu posso fazer isso tranquilamente. Então vamos lá, vamos fazer essa divisão, né? Por 11 não dá, tem que ser por 112 mesmo. Tá, vou ser pilantra, galera, vou ser muito pilantra. Tem 7 e 14 de opção, certo? É os únicos dois valores que tem que dar, ou próximo dele. Para dar 14, o primeiro teria que ser 1, então aqui ficaria 16. Não faz muito sentido, né? Então tem que dar 7. Vamos arriscar o 7 e ver quanto dá. Vou fazer a operação contrária, seria o que a tia Cecília ela chamava na escola de prova real, né? Então, ó, 7 vezes 6, 6 vezes 6, 36, com 6 para 42, né? Então, 7 vezes 6 dá 42. Fica 1, sobra 4. 7 vezes 1, 7. Com 4, 8, 9, 10, 11. Ó, perfeito. Beleza? Então, a gente sabe aqui, né, ó, que essa divisão dá 7. E agora, vamos balançar as casas aqui, ó. Menos 6, menos 19. Então, fica menos 6 mais 19. Ou seja, 19 menos 6, né? Dá 13, beleza? Então, 7 vezes 10 elevado a 13.
Alternativa E, de elefante. Alternativa E, de eu avisei. Belezinha, povo? Tranquilo ou não tranquilo? Fácil até demais? Nem parece que é essa matéria assustadora, né? Tá, então, qual coisa vocês me perguntam? Beleza, que eu vou seguir viagem. Então, galera, uma outra grandeza que vai ser bem importante para vocês, não só em elétrica, beleza? Essa grandeza a gente vai ver como calcula a potência exclusivamente elétrica, né? Mas essa grandeza ela serve para muitas coisas. Ela é uma unidade aí, né? Que ela vai servir para muitas coisas, que é a potência. Vocês já ouviram esse termo? Ó, só um comentário. A Uriel falou que o texto é o que ferra, né? Galera, o texto é o que ferra. A interpretação de texto é importantíssima para resolver exercícios de física. Por isso que é tão importante, mas tão importante que vocês façam exercícios da prova que vocês querem. Então, se você quer fazer Unicamp, faz prova antiga da Unicamp. Por quê? Para você se acostumar com o texto, se acostumar com a linguagem, se acostumar com como as coisas são pedidas naquele tipo de exercício, beleza? No meu caso, né, eu dou aula de física e já vai, sei lá, para 5 anos, eu acho, 4, 5 anos, 4 anos. Eu já fiz exercício pra caramba, galera. Eu trampava de plantonista, né? Então você ficou o dia inteiro numa salinha com um aluno vindo perguntar pra você resolver exercício. O dia inteiro. Minha vida era resolver exercício de física do vestibular. Você acostuma, velho. Você entende como que o texto tá cobrando e tudo mais. Vocês não vão fazer isso. É lógico que não. Vocês não têm só física para estudar, né? Vocês têm aí 10 matérias, nem sei quantas são, né? Mas tem quase 10 matérias para estudar. Então, por isso que é legal você focar na prova que você quer. Você quer fazer Unicamp? Você quer fazer Enem? Pega a prova e faz. Pum, sem questão de física da Unicamp. Você vai entender como que interpreta o texto, como que é um bom jeito de você ler, como técnicas, né, do que você presta atenção, o que você lê sem atenção, beleza? Isso ajuda bastante aí. E calma, né, galera? Isso aí eu não tenho nem o que falar. Calma, rabiscar, beleza? Isso eu falo bastante para vocês desde o começo, né? Desde as aulas presencial. Rabisca a prova, velho. A prova é sua, é pra você fazer o que você quiser com ela. Então risca mesmo, grifa os números, beleza? Só toma cuidado pra você não ir grifando o texto e depois você não conseguir ler nem o que tá escrito, né? Que isso acontece também. Se a galera vai grifando tudo, riscando um negócio aqui, outro ali, quando vai ver, não era o que tava pensando, puta, não dá nem pra ler o que tá embaixo mais, né? Então tome esse cuidado, mas rabisca a prova inteira, galera. Vai fazer um exercício, faz com calma, velho. Anota, corrente é tanto, I igual a tanto, tempo é tanto, T igual a tanto. O que eu tô procurando? É a carga, Q igual, põe a interrogação lá, põe um quadradinho, um xizinho, sei lá. Beleza? O visual ajuda muito, galera. Você pensa que não, que eu me organizo aqui, ó, meu pensamento tá aqui na cabeça. Beleza, mas velho, o visual ajuda muito. Você vê, ter ali escrito, ajuda bastante você a não se confundir, não errar coisa boba. Então, eu recomendo, né, tentar manter a calma o máximo possível. Esse é sempre um conselho difícil de se dar, porque, né, não é tão simples manter a calma. Mas lê, relê, beleza? Respira fundo, se não entendeu, lê de novo, grifa, anota os dados que ele te deu, foca no que ele está procurando. Então, você lê a primeira vez, você vai ver o seguinte, o que ele está procurando? Tá procurando corrente. O que eu sei sobre corrente? É uma dessas fórmulas aqui que eu vou ter que jogar aqui agora, beleza? Então, essas técnicas de resolução, galera, é muito importante de verdade, vocês façam exercícios das provas. Então, potência, galera, potência tem qualquer máquina, beleza? Para qualquer máquina, definimos a grandeza potência, o P, como a quantidade de energia transformada ou transferida por unidade de tempo. Então, por exemplo, a minha geladeira, né? Ela tem uma potência de consumo, beleza? Quantos quilowatts, né? Ela vai consumir. Só um detalhe, eu vou explicar isso mais para frente, mas quilowatt-hora é energia. Quilowatt ou watt é potência, né? Então, potência é o seguinte, é o quão rápido
você gasta ou ganha energia, beleza? Então, um carro que tem a maior potência significa que ele transforma mais energia por unidade de tempo, ou seja, vai transformar mais energia química do combustível em energia mecânica, que é o que ele usa para se movimentar, por unidade de tempo. Consequentemente, ele vai andar mais e também vai gastar mais gasolina, beleza? Porque ele transforma mais energia. A unidade da potência elétrica é o watts, beleza? É o W, watt. Cuidado para não confundir com volt. Volt é o V, né? De tensão elétrica, de diferença de potencial. Potencial elétrico, V, volt. Potência, W, watt, beleza? Quando eu falo de uma máquina, do motor, por exemplo, mecânico, eu posso falar que a potência é o trabalho produzido ou gerado, né, ou até consumido, dividido pelo tempo, beleza? Então essa vai ser a fórmula que a gente calcula a potência. A potência ela sempre vai ser isso, é a velocidade com que você gasta energia ou que você ganha essa energia, beleza? E no caso aí de sistemas elétricos, né, de máquinas elétricas, a gente também vai usar a potência, beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é corrente. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, escrevam, a gente já troca essa ideia. Se não, escrevam durante a semana também, não tem problema. Manda para mim lá no Classroom. Belezinha? Então é isso, meus amores. É nóis. O Marião já saiu aí. Tenham uma ótima noite. Descansem, vão para cima. Abre os olhos aí nessas eleições de Campinas também. O bicho tá feio. Não vou fazer propaganda de ninguém, mas dá para falar mal de todo mundo. É nóis, galera. Beijão. Obrigado aí a atenção de vocês. Tamo junto. Qualquer coisa vocês mandam para mim aí, beleza? Valeu.